A paz do Senhor, povo de Deus, pastor Ednei Costa, Ministério Santuário do Rei. Estou aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus, amém? Que você venha estar com o coração, com a mente aberta, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, que essa palavra venha cair em terra fértil, nesta hora que você estiver ouvindo. A palavra está em Êxodo 1:15, as duas parteiras, Sifrá e Puá. E a palavra diz assim: o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais os nomes das duas eram uma Sifrá e a outra Puá. Quando ajudares ao parto as hebreias e virdes que fosse nascer, se for filho, matai-os, mas se for menina, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. E no versículo 20 diz assim: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus as restabeleceu. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, esta é uma palavra onde mostra duas mulheres, que significa que a quantidade, o número, não importa. Importa a obediência. Duas mulheres que receberam uma ordem do rei do Egito para matar os meninos, para matar todos os meninos que nascessem a partir daquela data. Isso porque ele já sabia da vinda do Messias, já havia a profecia. E elas desobedeceram a ordem do rei. Elas desobedeceram algo que poderia custar-lhes a vida. E tomaram posicionamento. Se posicionaram e decidiram permitir que vivessem todos os meninos que nascessem a partir daquela data. Decidiram obedecer a Deus. E a palavra vai dizer que, portanto, o povo se aumentou. Por causa delas, por causa da atitude de duas mulheres que decidiram não obedecer à ordem de um rei, que decidiram não ficar temendo a um homem, que decidiram uma autoridade humana, mas decidiram não obedecer essa autoridade humana, decidiram obedecer a Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E elas mudaram toda a história. Toda a história foi mudada por causa do posicionamento dessas duas mulheres. Elas foram importantes para a história e o povo hebreu se aumentou e se fortaleceu. E Deus restabeleceu a casa destas parteiras. A palavra diz no versículo 21. Mas veja bem, é necessário ter coragem, ousadia e obediência para não fazer segundo a carne, para não agir segundo a ordem humana, para não agir segundo uma autoridade humana. Eu quero que você reflita nesse momento. Eu quero que você reflita e, como povo de Deus, nós venhamos a nos posicionar. Está aí para ser votado. Votado não, né? Reivindicado por um determinado partido, como uma atitude inconstitucional, uma ADI, uma ação inconstitucional, ação direta inconstitucional, reivindicando a ideologia de gênero, reivindicando que venha ter orientação sexual nas escolas a partir de 4 anos de idade. Se nós, cristãos, bobos são aqueles que dizem que nós, cristãos, não temos que envolver, em política não temos que envolver, e nada que está acontecendo lá. Não. Desde o início da Bíblia, desde Êxodo, você vai ver pessoas cristãs, homens, mulheres de Deus. Foi assim também com Esther. A palavra vai dizer: talvez para este tempo tu foste colocada aqui neste rei. Quando foi Esther que foi jejuar para chegar diante do rei. Qual é a posição que você tem que tomar, diferente da autoridade humana, diferente da ordem humana que tem sido vinda? Nós devemos nos opor sim à ideologia de gênero, porque nós somos contra tudo isso aí que vem disfarçado, mascarado, de não fazer bullying a crianças que já são homossexuais. Criança com 4 anos não sabe. E eu, para estar falando isso aqui, eu ouvi psicólogos, eu ouvi terapeutas
Eu vi debates entre terapeutas que não são cristãos, mas que dizem sim, que as crianças não têm condição de decidir nessa idade. Então, como elas não têm condição de decidir, elas não têm por que ser influenciadas na escola. E nós precisamos nos posicionar. Eu contextualizei para esse momento que nós estamos vivendo agora. Eu não sei onde você tem que se posicionar, no que você tem que se posicionar diante dos homens para fazer a diferença e mudar toda uma história. Mas nós precisamos fazer a diferença, porque foi para isso que Deus nos chamou. Assim foi com Sifra e Poá. Elas eram duas que não temeram a ordem, que não obedeceram, mas obedeceram à voz de Deus. Obedeça à voz do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Romanos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se posicione segundo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.